Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ian, eu sou aluno de Engenharia Química e vim junto com os meus orientadores Priscila e Thiago mostrar como foi esse trabalho de conclusão de curso. A gente quis falar um pouco de redes neurais artificiais na modelagem cinética da extração supercrítica. Vamos lá que eu vou contar um pouco para vocês como foi isso. Então, qual foi o objetivo, desse trabalho? O objetivo foi a gente obter uma rede neural, que nada mais é do que um algoritmo parecido com uma inteligência artificial que fosse capaz de prever a cinética de extração de um dos olhos dessa planta à direita, que é a Artemisia annua, que se chama artemisinina. Essa artemisinina ela é mega especial porque ela tem um caráter antimalárico, então ela trata os efeitos da malária. E quando a gente fala cinética, a gente quer falar em relação à rapidez do processo. Então, que tipo de fatores influenciam nessa questão da extração desse óleo? Tá, e a gente sabe que as plantas têm sido utilizadas pelo ser humano desde a sua pré-história e para diferentes fins, sejam medicinais, cosméticos, alimentares. E um dos pontos muito interessantes é que essa demanda por óleos essenciais tem crescido absurdamente. Então a gente foi de um patamar que se o mercado valia 5 bilhões em 2014, eles têm uma previsão de alcançar um patamar de 12 bilhões em 2023, mostrando a tal importância desse mercado de óleos essenciais. Bom, e eu falei a respeito de um fluido supercrítico, né? O que significa ser um fluido supercrítico? Esse fluido supercrítico é uma substância que está numa temperatura e pressão acima do ponto crítico. Então a gente pode ver ali no gráfico, toda a parte de azul claro, ele está acima do ponto crítico dele de pressão e temperatura. Então um fluido, quando está nesse ponto, ele tem uma característica diferenciada. Ele tem uma característica mista, tanto de gás quanto de líquido. Então isso ajuda com que a extração de compostos, como por exemplo a artemisinina, seja facilitada. Então, continuando, a gente vê aqui à esquerda uma unidade de extração supercrítica. Então, a gente vê ali que ele tem um cilindro de CO2, tá? Que é o gás carbônico, que é bombeado como fluido supercrítico nesse caso. Então, tem toda essa unidade de extração. E por que é feita a extração com fluido supercrítico, né? Uma das vantagens é que o ativo, o bioativo que a gente quer, então, por exemplo, a artemisinina nesse caso, é removida com alta qualidade. Então, é um processo extremamente promissor e que tem crescido cada vez mais no mercado de extração. Bom, e pegando o gancho lá no começo, quando eu tinha falado de rede neural, agora eu vou explicar para vocês mais certinho o que significa essa rede neural. A rede neural artificial nada mais é que uma ferramenta computacional que utiliza neurônios como se fosse uma forma parecida com o cérebro humano. Então ele aprende com os exemplos e disso ele generaliza de uma forma que possa obter respostas para problemas mais difíceis. Essa rede neural ela é dividida em três partes. Então ela tem a camada de entrada, ela tem os neurônios intermediários e a camada de saída. Tá? Então, a camada de entrada é onde as informações são fornecidas. Então, a gente dá as informações para a rede neural. Essas informações são calculadas de certa forma com esses pesos para que nos neurônios intermediários recebam outra informação. Então, lá eles são calculados e processados, e a camada de saída a gente obtém a resposta que a gente quer. Então, quando a gente fala que a rede é treinada e ela guarda essas informações, vamos mais ou menos para o exemplo aqui do lado. Então, por exemplo, a gente pode treinar ela com que ela entenda que números pares são pares e números ímpares são ímpares. Então, quando eu forneço para ela na entrada um número par, ela reconheça na saída que seja par. E eu treino ela a fim de que ela reconheça, então, que, por exemplo, 1, 5 e 7 são ímpares e o 2 é par na saída. E nessa rede neural são utilizados diferentes algoritmos para conseguir otimizar essa rede. Então, cada neurônio é calculado de uma forma com que no final a gente tenha o resultado que a gente quer. E se no exemplo passado a gente usou 1, 2, 5 e 7 como entradas, nesse trabalho a gente usou a pressão, a temperatura, a vazão do fluido supercrítico e o tempo como variáveis de entrada. Se na passada a gente usou par ou ímpar como saída, aqui a gente queria saber a massa de extrato como variável de saída no tempo que a gente colocou como entrada. E a gente pode ver no gráfico do lado que ficou bem parecido o que a rede neural conseguiu com os dados experimentais, mostrando que ela conseguiu predizer certinho.
Então, na conclusão desse trabalho, a gente conseguiu mostrar que as redes neurais se mostraram uma ferramenta muito poderosa para conseguir esses resultados de forma rápida e fácil, além de generalizar de forma simples, sendo possível utilizar em inúmeras áreas, desde a engenharia até em jogos de computador.